Quem já está me esperando, que eu já dei um spoiler, olha que linda que ela está mais uma vez. Doutora Ana Luísa Vilela, nossa nutróloga, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer sempre nosso, doutora. Eu vou sentar ali do seu ladinho hoje, porque o nosso assunto, eu já vi que tem até banhinha aqui pra gente ilustrar. Você vai fazer uma demonstração ao vivo? Vamos ensinar como faz, né? Porque eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? Todo mundo tem muita curiosidade de saber quais são as enzimas, como que a gente usa uma enzima, se é seguro, se não é, como usar, quem pode aplicar. Então eu vou ensinar aqui para você saber se você está fazendo corretamente o seu tratamento. Né? Olha que bacana, são mitos e verdades, então que envolvem aquelas enzimas que nós chamamos de emagrecedoras, enfim, que absorvem a gordurinha. Isso aí, que quebram a gordurinha. Vamos aprender a emagrecer com enzimas. Então eu vou dar a voltinha aqui a gente já começa. Vamos já para o primeiro mito ou verdade na tela. Aproveitem, mandem perguntinhas ao vivo no @VocêBonitaTV. Vamos lá, mito ou verdade? Injeções de enzimas secam gordura. Já começamos bem objetivo. Então, verdade. Só que a gente tem que pensar muito bem como essas enzimas são aplicadas e para que cada uma serve. Tá. Primeira coisa, a gente vai ter até um mito e verdade sobre isso, mas as enzimas não são uma só. Mas elas são usadas para quê? Emagrecer. Então, seca a gordura? Sim, mas seca a gordura como, Carol? A gente aumenta a quebra do tecido adiposo. Tá. Esse tecido adiposo, ele é energia. O nosso corpo produz energia. A gente gasta essa energia, a gente vai emagrecendo. Entendi. Isso é um emagrecimento saudável. Existem algumas enzimas que sim, que quebram essa gordura, mas essa gordura não tem jeito de sair da pele, sair da barriga e entrar no intestino, entrar na urina. Tá. Isso é meio mito. Por que a urina fica um pouco mais escura? Porque a gente aumenta o nosso metabolismo. Então, doutora, até pra gente já iniciar, é um processo que não é tipo uma mágica. Aplicou a enzima, a gordura desaparece. Não, cria uma reação inflamatória local, isso para as enzimas locais, que eu vou explicar todas elas. Essas células de gordura, elas são mais propícias a estourar, a quebrar. Ok. E essa gordura volta em forma de energia pra gente. E aí, claro, com uma atividade física ou mesmo o nosso gasto basal, vai queimando e você vai perdendo e emagrecendo. Certo. Então, por isso, a enzima tem que ser feita junto com um tratamento, reeducação alimentar, atividade física. Aí sim você vai ter um resultado muito maior do seu tratamento. Tá. O que eu falo também? A enzima é um catalisador. O que é um catalisador? Ela acelera. Mas ela tem que acelerar alguma coisa que já está acontecendo. Entendi. A minha pergunta é a seguinte, quando a gente fala de gordura, a gente sabe que tem essa periférica, sim, que a gente consegue, então, apertar e que, para vocês médicos, ela é muito mais estética do que propriamente perigosa para a nossa saúde, diferente daquela gordura que a gente tem dentro do órgão, você já explicou algumas vezes. As enzimas, então, elas vêm para nos ajudar no sentido de diminuir uma gordura periférica e não a gordura entre os órgãos, ou a gente também pode se beneficiar disso? Essa pergunta é a mais legal de todas. O que acontece? Existe uma enzima para cada coisa. Tá? É por isso que as enzimas são tão abrangentes. Enzimas são medicamentos. Por isso que eu acho que esse tipo de medicamento tem que ser indicado por um médico. Tá. Porque a gente consegue controlar as contraindicações e fazer melhores indicações. A gente tem a enzima localizada, a local, que normalmente elas são ampolinhas que tem lipolítico e que a gente aplica no subcutâneo. Certo. Essas enzimas, elas são estéticas, ela trata a gordurinha externa. A gente tem outro tipo de enzima, que é uma enzima intramuscular, onde é aplicada no bumbum. Aqui está um bumbuzinho, mas a gente aplica porque ela tem que entrar no músculo. Tá. Essas são gerais. Elas vão agir em toda a gordura, inclusive na gordura visceral. Uau! Então ela é mais completa, ela tem uma indicação metabólica. E a gente tem a opção também das enzimas digestivas, das enzimas que passam pelo trato gastrointestinal, que também são sistêmicas e também podem ajudar na gordura visceral. Todas elas são injetáveis. A oral não. Essa é oral? Essa é oral. Tá.
E tá? que pode fazer, então, um bom trabalho. E que pode fazer um bom trabalho. No meu caso, eu uso a enzima oral fitoterápica, que é feita de planta e não tem medicamento alopático, né? Olha que legal. Eu vou seguir com o próximo mito ou verdade. Eu tenho uma pergunta para a doutora. Para quem viveu, quem é da minha geração, então, nós até não conversamos antes do programa começar. E que normalmente algumas questões um pouco específicas e que citam alguns medicamentos, eu gosto antes de conversar, se eu tenho a liberdade de falar sobre isso. Mas eu conheço a doutora e eu sei que você está sempre aberta, eu me sinto à vontade de fazer essa pergunta, tá? Então, vamos segurar o mito ou verdade que eu acho importante. Eu vivi a era e a época do lipostantantã. Não vou falar o nome inteiro, mas quem assiste, e eu sei que tem muita gente que tem é da minha geração que nos acompanha, vai entender. E isto era um medicamento, na época dos meus 16, 17, 18 anos, que também prometia uma queima calórica. Você lembra disso, Gláucia? Gláucia, acho que talvez se lembre. Lígia já não vai lembrar, que já faz tempo. Só que ele era um medicamento que vinha de não sei que lá do cavalo, que aumentava, e que em determinado momento foi retirado, porque ele poderia trazer problemas. Nós estamos falando hoje, doutora, de enzimas que são semelhantes àquela questão do lipos, que vem de laboratório, enfim. Como é que funciona isso, até para o público de casa entender, porque muita gente da minha geração relaciona isso que nós estamos falando com o bendito do liposoroná. O lipotarana era um medicamento que ele foi feito sim para quebrar gordura, mas dentro das artérias. E ele é até um remédio muito usado dentro de UTIs e por médicos muito utilizado. Só que eles descobriram que, quando aplicado nessa gordurinha externa, ele quebrava a gordura. Só que ele era muito potente para a ação dele. Então, ele vinha também, quebrava a musculatura, ele era um remédio muito eficaz, por isso que a gente não conseguia controlá-lo. Entendi. Então, quando um mau profissional aplicava, podia trazer N problemas. Certo. Entendeu? Então, foi tirado, a gente não pra usa fins estéticos. Ok. E então, o que a gente usa hoje? Hoje a gente usa uma mescla de substâncias, que são substâncias até muito simples, que estão no nosso dia a dia aí, que são remédios amplamente utilizados, e a gente monta a nossa própria mescla. Quem é médico, quem trabalha com isso corriqueiramente, a gente sabe que existe um medicamento para cada pessoa. Então, eu posso mudar a concentração, eu posso mudar o tipo do remédio, eu posso deixar mais fraco, mais forte, saber para quem que eu estou usando e usar um remédio que seja bom. É a mesma coisa de uma prescrição de medicamento. A gente tem que saber para que está usando. Existem algumas clínicas que compram essas mesclas prontas. Mas é uma mescla que, teoricamente, serviria para qualquer pessoa. Isso é permitido? Pensando, sim, essas mesclas elas existem. Só que aí não garante uma personalização do tratamento. Entendi. Essas mesclas já existem, então já vêm prontas assim, de laboratórios. De laboratórios. Okay. A gente usa laboratórios normalmente de manipulação, de injetáveis. Isso é muito importante saber, porque esses laboratórios são credenciados para fazer enzimas injetáveis. E uma dica também, quando você quiser fazer um tratamento desse, veja a procedência e se estão jogando os frasquinhos fora. Não use aquele frasquinho que ele é reutilizável. Eu até trouxe um grandinho para mostrar, Carol. Esse. Você tem que usar o remédio inteiro e depois jogar o frasquinho fora, tá? Porque quando aplica, imagina uma seringa que entra lá várias vezes ao dia e vai aspirando, a chance de contaminação é maior, pode causar uma infecção na pele, isso, tá? E que bom que a gente está fazendo a pauta com a doutora, que é aí referência no assunto, que né, há muitos anos que você estuda, enfim. Então, me senti à vontade de falar com você da história. Eu nunca fiz a aplicação, eu me lembro que quando o primeiro médico falou para mim assim, olha, isso pode dar problema, eu falei, oi? Não, aí a gente... É bem assim, oi? É todo o tratamento, Carol, principalmente estético ou de saúde, a gente tem que pensar em saúde em primeiro lugar. Sim. É custo-benefício. Vai me ajudar? Vai me ajudar muito. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo? Qual que é a maior contraindicação de uma enzima? Vai ter os mitos e verdades, a gente passa rapidinho depois. Alergias. Alergia, qualquer paciente, qualquer um pode ter em qualquer momento da vida. Vai do profissional que está perto de você saber lidar com esses quadros. Sim. Hoje em dia, os remédios estão muito modernos. A gente tenta
ao máximo não ter nenhum efeito colateral, como a gente tem muito pouco, mas podem acontecer. Então isso tem que pesar na hora de escolher um tratamento, tá? Tá aí. Vamos pro próximo Mito ou Verdade? Já tem perguntinhas do público, começamos bem quente hoje, não é? Mito ou Verdade, é normal sentir dor durante a aplicação? Então, depende muito da substância. Como a gente está falando de muitas substâncias, quanto mais ácida for a substância e quanto mais oleosa for a substância, maior a dor. Tá? Então, não se assustem se você sentir dor na hora da aplicação, mas depois, não. Isso tende a ir passando, é uma dor pontual local. Se ficar vermelho, se ficar quente, se você sentir que está muito roxo, procure o seu médico na hora, que a gente tem que fazer algum tratamento para ajudar e para que isso passe, tá? São várias aplicações, então são em lugares diferentes, muitas vezes, na região abdominal? A gente pode fazer em várias regiões, ou flancos, ou interno de coxa, ou então tem a geral, que é uma aplicação. Normalmente na clínica eu aplico 2 picadinhas no bumbum. Tá. Por que isso? Quanto menor a quantidade que você aplica em cada lugar, menor a dor e menor as contraindicações, que a gente está criando uma inflamação. Então, é melhor pequenas inflamaçõezinhas do que uma grande inflamação. E é verdade que precisa ter, então agora um mito ou verdade meu, precisa ter uma prega? Então, por exemplo, mulheres que já estão muito magras, mas que têm uma gordurinha localizada, se beneficiam ou não? É mito ou verdade que tem que ter uma prega, assim, um mínimo de prega para aplicação? Como existem muitas substâncias, a gente tem substância para todas. As que são magras demais, a gente põe colágeno, a gente pode pôr até ácido hialurônico para tratar o subcutâneo, para deixar a pele mais bonita e menos flácida. Então, precisa ter uma preguinha de gordura, você vai aplicar na gordura. E isso até, quanto mais magra, melhor tem que ser o profissional. Por quê, Carol? Ó, a gente trouxe aqui um toicinhozinho. Vamos mostrar o toicinho. Ó, o nosso toicinho, será que a câmera pode chegar perto? Ó, o tantão ali da gordurinha. Vamos entender. Gordurinha e músculo. A enzima, ela tem, eu trouxe aqui uma simulação, ela tem que passar a pele e ela tem que entrar na gordurinha. Então, essa é a região. Se você tem uma gordurinha muito fina, ela entra e já vai direto no músculo. Se eu aplicar lipolítico no músculo, ela vai causar necrose muscular. Isso é errado, tá? Então, a gente tem que ficar na região da gordurinha. Quanto mais gordurinha a gente conseguir ativar, mais rápido essa gordurinha vai ser queimada. Tá? E a enzima é muito legal que a gente consegue dobrar ou triplicar o poder da dieta. Então, emagrecendo 200 gramas, vai para 600, perde 1, 2 centímetros por semana, mas depende muito. Assim, a gente promete resultado? Não, gente, mas assim, quanto mais eficiente for a sua dieta, melhor o teu tratamento vai ir para frente, né? Então, a gente vai somar a questão alimentar, a prática da atividade física e as enzimas. Sim. Certo? Certo. Já tem pergunta? Na tela. Esse assunto é muito bom. Estudei, hein? Fiz lição de casa, hein, Gláucia? Obrigada, Lucas. Um beijo pra você. O produto aplicado é puro ou misturado com outro componente? A gente responde já já. Uma perguntinha do público. Lucas, então um beijo. Ele pergunta se o produto é aplicado puro ou se tem outro componente. Normalmente o legal é ter mais de um componente. Porque a gordura não tem uma forma única. A gente não vai ter. A gente tem que aumentar a termogênese, tem que aumentar a diurese. Tem várias coisas que a gente pode fazer numa enzima. Então, quanto mais misturadinho, que a mistura for mais personalizada, mais legal essa mistura fica. Perfeito. Mais pergunta do público na tela. Bombando, doutora. Ângela, obrigada, um beijo para você. Para usar a enzima, tenho que usar logo em seguida um aparelho estético para ter o efeito? Pois usei as enzimas para a gordura e não vi muito efeito. Então, assim, eu não posso falar das enzimas que você usou. Tá? Mas normalmente a gente não usa aparelho estético logo depois. A gente pode sim fazer tratamentos estéticos, drenagem, usar ultrassom, tarará, mas a gente deixa a enzima agir por um período, porque se a gente aumentar muito o fluxo de sangue naquele lugar, o nosso corpo acaba tirando a enzima e diminuindo a inflamação no local. Mas normalmente a gente tem que escolher muito bem a enzima para você entender o efeito. Se você está gordinha
e toma uma enzima local, Carol, você não vai ver resultado. Por quê? Você precisa de um emagrecimento sistêmico. Enzima localizada, eu brinco que é para magros. É aquela pessoa que tem aquela gordurinha aqui e não conseguiu tirar com atividade física, com enzima geral, com outras coisas, e precisa daquela gordurinha só que não é gordura para uma lipo. Tá. Aí você aplica ali, você vai ver resultado sim, porque naquela região ela vai funcionar. Mas pensando no peso geral, enfim... Aí se for enzima localizada, não é a melhor escolha. Tá. Então, escolher a enzima é fundamental. Normalmente, um tratamento de enzima tem que durar no mínimo 10 semanas, porque fisiologicamente é o tempo que seu corpo precisa para queimar a gordura e para estabelecer uma nova forma. É o mínimo. E tem que treinar na sequência para gastar essa energia? Fazer um treininho? Pode. Tem que treinar, tem que fazer dieta, tem que mudar hábito de vida. Não existe milagre, igual bariátrica. A gente fala assim, a bariátrica vai emagrecer a pessoa? Não. Tem que treinar, tem que mudar hábito de vida. Comendo menos, menos, fazer exercício, tudo isso faz parte da manutenção do tratamento. Tá? Perfeito. Perguntinha do público, vamos lá. Obrigada, Gustavo, um beijo. Quais as regiões que podem ser tratadas com as aplicações de enzima? Nossa, muitas, Carol. A enzima é super flexível, a gente pode fazer desde papada, costas, braço, aí barriga. Aquela gordurinha daqui, aquela gordurinha daqui. A gordurinha daqui, aquelas dobrinhas nas costas. Então, é um tratamento super versátil. Jura que essa daqui dá certo? Dá certo também. Essa dá certo também. E tem muita flacidez porque também. Porque é gordura pura aquela, né? Ela não sai, né? Como é que você queima a gordurinha daqui? A gente tem que tomar muito cuidado só com a mama. A gente tem que estabelecer os limites do tecido mamário, que a gente não pode aplicar enzima em tecido mamário. Certo. A Glaucia perguntou da bananinha do bumbum, né, Glaucia? Nossa, a bananinha é perfeita. É a típica gordurinha localizada. É onde a enzima local faz mais efeito. Você tem um bumbum? Eu tenho um bumbum. Esse aqui é o nosso bumbumzinho. Aqui é a barriguinha e aqui é o glúteo. A enzima geral tem que passar a gordura e chegar no músculo. Ela é aplicada intramuscular. A local, não. Ela é aplicada bem na região de fora, bem subcutâneo. A gente passa a pele e a gente deixa essa enzima ali. É bem aqui no toicinhozinho. Bem essa... Na camadinha. Na camadinha. Olha lá, tem mais pergunta. Obrigada, Vanessa, um beijo. Na flacidez causada por gestação, em quanto tempo se vê resultados? Ai, que pergunta ótima. Tô dentro dessa parte também, viu, Vanessa? Depois da gestação, a gente expande muito a pele. A pele demora um pouco. Eu preciso de uma produção de colágeno. Essa é uma enzima para flacidez. É enzima também, mas é diferente da emagrecedora. E normalmente, a cada 21 dias, você consegue uma produção maior, um estímulo maior de colágeno. Então, a pele a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas normalmente são uns 3 meses para você ir vendo um resultado mais duradouro. Porque em que todas as enzimas, na primeira semana, na primeira aplicação, você já vê uma diferença. Você tem que ver diferença. Dá uma levantadinha no umbiguinho? Assim? Você tem que ver diferença para ver que está funcionando, que aquele tratamento está tendo o resultado. Mas cada um tem seu tempo, cada local tem seu tempo. Tá bombando aí, né, Glaucia? Esse assunto. É porque, por isso que eu toquei logo no assunto do remédio, da minha geração, da minha época, porque parece uma saída, uma situação e uma possibilidade de uma luz no fim do túnel, assim, que pareceria assim, que a gente não teria que colocar tanto esforço nosso e vamos obter resultados. No entanto, você está dizendo claramente que é um complemento para ficar ainda melhor. Mas os nossos esforços vão acontecer da mesma forma. A gente tem que ter um esforço, sim. A enzima é um catalisador, ela vai ajudar muito. Ela assim, dá um empurrão. Dá um empurrão grande. A dica, como eu sei se eu vou usar uma enzima local ou uma enzima geral? Se eu tenho que emagrecer mesmo, se eu preciso emagrecer de 8 a 10 quilos, vá para geral e oral. Se eu preciso tirar medida pequenininha, tipo uma gordurinha aqui, uma flacidez aqui, alguma coisinha, a local resolve o problema. Muito bom. Perguntinha do público. Rose, obrigada, um beijo. Quem tem colesterol alto pode fazer aplicação de enzimas?
Então, essa é a grande vantagem das enzimas e da personalização. Se elas são personalizadas, a gente vai adaptar o remédio, que elas são remédios, para cada paciente. Então, pode sim. Pode sim. Eu tenho pacientes que têm insuficiência renal, têm problemas cardíacos, que precisam emagrecer. A gente adapta todo o tratamento para eles. A enzima é uma complementação do bom tratamento. Doutora, eu vou fechar com uma pergunta extremamente importante, que é a seguinte. Quando a gente fala de tratamentos como esses, e outro dia tocamos num assunto, e eu vou citar novamente o que eu citei naquele determinado assunto. Esse medicamento, não é que ele vicia, o que vicia é a imagem que a gente enxerga, que a gente gosta. Então, a gente vicia naquela imagem, que é aquela imagem sempre. No entanto, se a gente não mudar os hábitos, ou vai ter um mês que você vai fazer menos atividade física, ou vai comer um pouquinho mais, enfim, não sei. A gordurinha pode voltar. A gente pode fazer recorrente, então assim, com frequência a aplicação de enzimas para sempre estar com aquela imagem que a gente gostou? Então, o legal das enzimas serem personalizadas é isso. Você pode fazer tratamentos longos com enzima. E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, enzima não é hormonal. Legal. Não é hormônio. Então, ela não tem um poder viciante. Ela Perfeito. sai do corpo, quando é uma boa enzima, ela sai muito rápido do corpo. A gente tem que usar uma semaninha ali para ter o efeito, Entendi. correr atrás desse efeito dela. Então, depende muito. Então, saiba escolher a enzima melhor para você. Não tenha vergonha de perguntar. E tire todas as suas dúvidas, porque são medicamentos. O nome enzima ficou meio famoso por ser enzima, mas de enzimático tem muito pouca coisa, Carol. São remédios. Que nos ajudam a ir atrás de um objetivo. Arrasou, doutora. Muito obrigada sempre pela sinceridade. E é isso que a gente precisa. Vai lá para seguir. Quem quiser tirar mais dúvidas, doutora, se tiver um tempinho, pode responder. Respondo lá tudo. no Você Bonita, no Você Bonita TV. E que bom que a gente pode tratar desse assunto com uma profissional séria. É isso que eu acho que é o que vale a pena estarmos aqui ao vivo com um assunto tão interessante. Vai lá no Instagram, que é o @doutorabreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. @doutorabreviado, Ana Luísa Vilela. Já acompanha todo o trabalho. Um beijo enorme. Te vejo antes do Nível, hein? Pra gente comemorar. Certeza, esse ano passarei por aqui. Esse um beijo, obrigada.